Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Every time I cry, I get a little bit stronger, little bit stronger. Every time I cry. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que bomba os treinos para te fazer suar até não dar mais. É ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Adorei a treinadora que bomba o treino. Essa pode ser. Bom, o assunto tudo bem, Bruna? Tudo bem, Camila. O assunto dessa semana não poderia ser outro, né? Pois é. Tá todo mundo falando. Tem gente já cansado, de saco cheio, literalmente. Tem gente que tá assustado. Acho que é um assunto que essa semana veio à tona aí para todas as áreas, né? Médicos, profissionais de muitas áreas, enfim, pessoas que consomem. Então, acho que é muito importante esse nosso papo hoje aqui. Bom, para quem não acompanhou, nessa semana saiu a notícia da proibição de anabolizantes para fins estéticos e de melhora do desempenho físico, seja por atletas amadores ou profissionais. Foi uma decisão tomada pelo Conselho Federal de Medicina, que argumentou que não há comprovação científica suficiente que sustente o benefício e a segurança do paciente que faz uso dessa terapia hormonal. Mas a resolução deixa bem claro ali que a prescrição médica de terapias hormonais está indicada, sim, para casos de deficiência comprovada. Bom, assunto complexo, então a gente convidou um expert nesse tema para tirar todas as dúvidas. Gabriel Kaminski, professor de farmacologia, pesquisador PhD em ciências farmacêuticas, especialista em esteroides e preparador de atletas de alto rendimento. Kaminski, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão polêmico e tão necessário, né, para os nossos ouvintes. Com certeza. Bom, então deixa eu aproveitar e já pedir sua opinião sobre essa decisão. Você achou que foi acertada? A gente precisava realmente dessa regulamentação? Olha, eu acho que não mudou nada, na verdade, né, porque quem regulamenta a prescrição, né, tanto a prescrição quanto a dispensação da medicação é a Anvisa. E a Anvisa já exigia que na prescrição médica tivesse um CID, né? E o CID é um Código Internacional de Doenças, ou seja, a Anvisa já exigia que houvesse algum quadro de doença, alguma patologia para prescrição de hormônio. E não tem nenhum CID que seja para estética ou performance. Então, legalmente, não existe nenhuma diferença. Agora, o que ficou ruim para algumas pessoas é que talvez isso afaste, né, o paciente do consultório. Quem vai tomar de qualquer forma, mas a gente vinha observando no Brasil nos últimos meses uma migração do usuário que fazia a compra do esteroide proveniente de contrabando ou de tráfico para dentro do consultório procurando uma ajuda aí do médico no uso do hormônio. E talvez esse público acabe sendo afastado do cuidado médico. Agora, Kaminski, o que eu fiquei mais assustada, eu entendo isso que você disse, quer dizer, é a mesma coisa que você usar alguns remédios para outros fins e você colocar ali na receita que, na verdade, o médico colocar ali que é para um fim e, na verdade, está usando para outro, né? Então, agora, o que a gente... Tem muitas pessoas que não sabem exatamente o que elas estão usando, né? Depende da forma que o médico, por exemplo, entre aspas, vende pra gente, né? Perfeito. Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, a gente tem uma fase aí, tem tanta gente que faz reposição hormonal, né, que acho que não entrou nesse quadro, mas, e aí de repente a pessoa vende o nome daquilo, vamos fazer algum tratamento onde a gente use sabe, a pessoa usa um outro termo, isso, como que as pessoas podem também saber? Porque tem gente que finge que não sabe, tem gente que realmente não sabe o que está, às vezes, ingerindo. Como que a gente toma cuidado e coordena isso? A principal coisa o paciente tem que ser o maior interessado na sua própria saúde. Então, hoje em dia, a gente tem acesso aí a informação muito fácil. A primeira coisa que o paciente tem que fazer é dar um Google na fórmula, na prescrição do profissional,
para conferir todos os ativos que foram prescritos e se o paciente está de acordo com essa prescrição. Lógico que o conhecimento que o paciente tem é muito inferior ao do médico, então ele tem que ter uma confiança nesse profissional. O que motivou essa decisão do Conselho Federal de Medicina, né? Hoje a gente tem um problema no Brasil grave, que é a falta de médicos que se formam e que estejam interessados em fazer residência médica, porque a residência paga mal, paga pouco, alonga, né? O estudante já está há 6 anos na faculdade e aí ele não quer fazer mais 2, 4 ou mais 6 anos de especialização para ter uma residência, e aí tornou-se atrativo alguns cursos de fim de semana que ensinavam o médico a prescrever hormônio e, infelizmente, a sociedade médica observou um aumento, no caso aí, de más prescrições, de pacientes tendo efeito colateral, exatamente como a Camila falou, porque estava procurando alguma coisa e não sabia no que estava entrando, né? Nesses casos, é lógico que o paciente, cabe a ele um processo civil para ele reclamar do médico que não deixou claro qual era o tratamento, né? Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo um efeito colateral por um tratamento que ela não concordou em fazer, e aí teve uma surpresa. Vamos então retomar aqui, Kaminski, já que a gente está falando sobre isso, qual é a função original de um anabolizante? Então, os hormônios esteroides anabolizantes androgênicos, eles são versões modificadas da testosterona ou da dihidrotestosterona, que servem para ganho de massa muscular. Quem precisa mais disso? Geralmente a gente vê essas prescrições para os públicos que são mais frágeis, por incrível que pareça. Então, idosos que têm uma importante perda de massa muscular, que às vezes deixa ele acamado, também pacientes que têm uma perda de mineralização óssea, pacientes que têm grandes queimaduras no corpo, para ter uma aceleração na recuperação desse paciente. E nos Estados Unidos é muito comum o paciente com HIV fazer o uso de esteroide para segurar a massa muscular. Então, originariamente, serve para isso e também para anemia. E para esses casos, a gente tem a comprovação científica de benefícios, então? Com certeza. Todo medicamento que está na prateleira da farmácia, ele passou por estudos clínicos, onde você tenha uma análise tanto da eficácia quanto da segurança do medicamento. Vale também dizer que os esteroides anabolizantes, eles são hormônios que são comercializados há mais de 50 anos, então a gente conhece bem os efeitos deles, né? Tanto os efeitos benéficos para o público que precisa, quanto também os efeitos colaterais. E quais são os efeitos colaterais, Kaminski? Os efeitos mais brandos, né, que acontecem a curto prazo, afetam principalmente a mulher, que pode ter efeitos virilizantes, ou seja, efeitos masculinizantes, como o crescimento de pelo onde não deveria ter, que é o hirsutismo, queda de cabelo, acne, crescimento do clitóris e engrossamento da voz. Nos homens, a gente pode ter aí a hipertrofia da próstata, também queda de cabelo e acne. Agora, o problema está no uso a longo prazo, porque o uso a longo prazo desses hormônios acaba causando rigidez arterial, uma insuficiência cardíaca, e os que são orais podem também causar danos hepáticos, chegando até a câncer de fígado. Então, esses são os efeitos colaterais mais graves que acontecem com o uso prolongado. A decisão do Conselho Federal de Medicina que limita o uso de anabolizantes atinge em cheio organizadores de cursos e eventos que estimulam o uso de esteroides para vender as ideias milagrosas do tal corpo sarado. O endocrinologista e presidente da ABES, o Dr. Bruno Halpern, faz um alerta. Crescimento muito grande de profissionais vendendo tratamento com o uso de anabolizantes como se fosse algo simples, ou algo assim, passa comigo e não existe risco. Ou às vezes até nem falando que são anabolizantes. Vamos fazer um tratamento estético, melhorar a performance, se vende como modulação hormonal, hormonioterapia, diversos outros nomes, que nada mais é do que um uso abusivo de anabolizantes para pessoas que não têm indicação. E existem hoje cursos os mais diversos possíveis, vendendo implantes hormonais, ensinando a outros médicos a colocarem implantes, usarem hormônios,
com uma grande naturalidade, e muitos médicos vendendo a pacientes que não usariam anabolizantes em outras circunstâncias, que o risco é seguro. Então isso é muito mais grave, né? Porque você está colocando expondo pessoas a riscos absolutamente desnecessários. Camila, como é importante a gente sempre buscar a informação correta daquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? A nossa casa, gente. Pois é, Bruna, as pessoas têm liberdade, né? A gente consegue colocar, pelo que nós estamos vendo, o que a gente quiser. Agora, é importante você saber, sim, eu acho que é um ótimo alerta, porque muitas vezes as coisas são vendidas com outros nomes e aí a gente acaba nem sabendo. Então a gente não pode ter preguiça, nem falar, foi um médico que me passou, né? Você pode até fazer uso, se for o caso, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está colocando para dentro, sem sombra de dúvidas. O Band News Informa tá no ar e tá polêmico hoje. A gente está recebendo o professor de farmacologia, especialista em esteroides, Gabriel Kaminski, para falar sobre a proibição do uso de anabolizantes como parte de procedimentos estéticos ou de melhora do desempenho de atletas amadores e profissionais. Camila Hirsch, com você. Kaminski, a gente estava comentando e você falou sobre os efeitos a longo prazo. O que é um longo prazo quando a gente toma os esteroides anabolizantes? E se a pessoa, por exemplo, parar, toma um pouco, para, como é que funciona isso? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que dentro da dosagem recomendada, a gente tem segurança. Tanto é que a reposição hormonal, por exemplo, de quem está com deficiência na produção, ela dura décadas, né? Os pacientes também que querem fazer mudança de gênero, então a mulher que quer se transformar, né, nas características masculinas, ela se identifica como homem, vai fazer a terapia de testosterona, também faz o uso para o resto da vida. Então, o abuso é que a longo prazo vai gerar esses efeitos colaterais, quando a gente sai daquilo que é fisiológico. E quando a gente fala a longo prazo, a gente tem bastante estudo mostrando que em curto prazo de tempo, como por exemplo 2, 3 meses, a gente não observa esses efeitos deletérios mais graves, né? Agora, o que acontece? Os esteroides, eles têm uma grande margem de segurança, diferentemente, por exemplo, de um paracetamol, que se você tomar 5, 10 comprimidos, você vai parar no pronto-socorro. Os hormônios anabolizantes, tem pessoas que tomam aí por conta, né, que fazem o mau uso e abusam tomando 20, 30 vezes da dose recomendada. Então, para essas pessoas que já acabam se tornando até viciadas no efeito do hormônio, uma dependência psicológica, né, não química, elas vão ter esses efeitos graves que a gente comentou, como, por exemplo, rigidez arterial e insuficiência cardíaca, após aí mais de 1 ano de uso de esteroide. Então, o que traz para a gente a preocupação é que cada vez mais os jovens têm utilizado. Então, a pessoa que começa a utilizar, por exemplo, antes dos 20 anos de idade, vai fazer o uso desse hormônio por 50 anos seguidos. Tem uma dependência química ou é muito mais psicológica do que ela ganha de músculo, de força e como ela fica bem? A dependência ela é psicológica do efeito, mas tem um pouco também de dependência do neurotransmissor testosterona, porque a testosterona ela age no cérebro. Sim. Então, a falta desse neurotransmissor vai causar também uma depressão pós a suspensão do uso. E aí é que o paciente acaba retornando ao uso, né? Novamente, o problema principal aqui é quem faz o uso por conta. Porque o paciente que estava indo no consultório médico para fins estéticos, o médico não estaria fazendo uma prescrição muito acima do fisiológico. Qualquer a mais que você tome desse hormônio, ele é tido como um doping para o esporte ou tem uma quantidade mínima, por exemplo, de uma reposição? Tudo bem que ninguém vai fazer reposição hormonal na menopausa indo para as Olimpíadas, mas as mulheres, né, a gente imagina que ainda não, eu acho, né? Uma mulher em torno dos 50 anos que faz uma reposição hormonal disso, ela já seria um estado de doping? Já seria. Não é admitido o uso de nenhuma quantidade para atleta, né? Então, a gente tem até alguns casos de atleta mulher
que tem uma produção anormal de testosterona e muitas vezes ela tem que comprovar que ela é mulher porque a quantidade da testosterona natural dela está alta. E vale lembrar que a gente está falando da testosterona, mas os outros esteroides, né, como por exemplo a oxandrolona, qualquer quantidade é considerada doping. Então não pode usar nada dentro do meio esportivo. E a gente tem a WADA, que é a Organização Mundial Antidoping, que fiscaliza as provas esportivas para realizar esses exames nos atletas. Eu ia perguntar, inclusive, quantos tipos de esteroides a gente tem conhecimento hoje? No Brasil, a gente tem quase 30 liberados pela Anvisa, na lista C5. No mundo, existem mais de... Bom, é que existem variações, né, de um mesmo esteroide. Por exemplo, a testosterona, ela pode ser propionato, ela pode ser enantato, ela pode ser cipionato, que são ésteres de testosterona. Então, se a gente considerar essas formas, né, essas variações da mesma molécula, a gente vai ter mais de 100 esteroides conhecidos. E tem os desconhecidos, né, Kaminski? Exatamente. A gente teve uma denúncia nos anos 90, por exemplo. Sim. Existia um laboratório que fazia designer drugs, que seriam esteroides que não são lançados comercialmente, que são mantidos em segredo, porque daí a agência antidoping não consegue ter uma referência para fazer o exame, né? Então eles ficariam indetectáveis. Então, exatamente, a gente tem os que são desconhecidos ainda. Kaminski, e o grande problema também é aquilo que acontece dentro de 4 portas num consultório, né? Você tem que assinar algum documento, por exemplo, na hora que você toma ou que você prescreve esse tipo de medicamento, sabendo que você está ingerindo? Não é necessário assinar nenhum tipo de documento. Embora hoje em dia muitos médicos, ao prescrever hormônios, eles deem um termo de consentimento para o paciente assinar para ele se defender caso o paciente reclame no futuro. Agora, é importante salientar que existe a autonomia médica, né? Então o médico ele vai decidir o que ele vai assinar ou não na receita e o paciente tem que acatar a vontade do médico. Então se o médico se recusar a prescrever algo, porque ele observa que não vai ser benéfico para o paciente, ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, uma coisa que eu queria salientar aqui é que na definição da Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, em alguns casos, a gente vai ter um conflito aí, porque e se a pessoa não se sente feliz, né, não é feliz e não é saudável porque faz mal para ela, a aparência que ela tem, muitas vezes, se o paciente for muito magro, tiver dificuldade de ganhar massa muscular, como é que a gente lida nesse caso, né? Tem diversos procedimentos estéticos que envolvem risco, né? A pessoa pode fazer uma cirurgia plástica, pode fazer, hoje em dia está em alta, harmonização corporal, colocando silicone em diversas partes do corpo, mas às vezes a pessoa só queria o uso do hormônio para ela ter um ganho ali de massa muscular, porque ela se sente muito feia. E como é que a gente lida com os pacientes, né? Eles acabam ficando numa área cinzenta agora. Mas será que não é o caso, então, de a gente justamente promover uma discussão sobre os estudos que são feitos? Porque a alegação é justamente falta de comprovação científica, né? Não é que é uma proibição eterna. É a gente estudar mais para justamente ter ali a comprovação de que não, os benefícios superam os riscos. Eu acho que seria maravilhoso que a gente abrisse esse debate e tivesse realmente mais estudos. Mas, infelizmente, nenhum conselho de ética vai aprovar, porque já é um assunto que virou tabu, né? O assunto foi demonizado. E, infelizmente, alguns pacientes que teriam muito benefício do uso de hormônios, pacientes, até quando tem um hipogonadismo, né, uma deficiência de testosterona, até o perfil lipídico do paciente, o colesterol fica pior. Então, alguns pacientes que teriam o benefício, às vezes têm uma depressão por falta de testosterona. E quando entra no consultório vai acabar recebendo um antidepressivo ao invés da testosterona. Mas, bom, pela resolução, a pessoa que comprovar que tem a necessidade de fazer aquela terapia, ela vai conseguir, né? Então a questão é se a gente vai ter a avaliação médica seguindo essa resolução. Exatamente, porque agora o médico fica com medo de prescrever, né? Porque a prescrição dele vai ser avaliada. Dance, 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 let it be, be, be. Dance all over me.
Come on and dance, 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 let it be. O Informers, o assunto hoje aqui no Band News Informa é a limitação do uso de anabolizantes no Brasil. Daqui a pouco tem mais da entrevista com o professor de farmacologia, Gabriel Kaminski. Camila, acho que a gente está passando por um momento aqui, e essa resolução do Conselho Federal acaba sendo um reflexo do que está acontecendo com as pessoas, dessa busca por caminhos, por alternativas que não sejam ligadas ao esporte, à prática do exercício físico, para se chegar ao bem-estar. Por que é tão difícil a gente mudar esse cenário e colocar na cabeça das pessoas que não existe receita milagrosa, né? Não existe essa coisa de que para ontem eu já vou ter o corpo que eu quero. Bruna, é uma mentalidade, né, que a gente construiu, isso foi construído, a gente não pode esquecer. Né, as referências, os padrões, então os padrões de beleza, os padrões de corpo, e agora a rapidez das coisas. E aí o mercado, né, é terrível, porque as pessoas vendem isso. Então fala, existe uma demanda, né, existe uma demanda, e tem as pessoas que querem suprir essa demanda. Aí sempre é pouco músculo, a barriga está sempre grande, então está sempre reclamando da gordura, muita gordura, e a gente fica atrás de uma busca incessante da perfeição ou da estética perfeita para você, né? E fica difícil se encontrar nisso tudo. Então eu acho que a gente tem que parar, pensar um pouquinho o quanto isso faz mal, principalmente fins estéticos, né, ou de performance para melhorar um pouco o tempo, muitas pessoas usando dentro de academia que nem participam, não são nem atletas profissionais, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. É complexo, né? Porque em busca da saúde, a pessoa prejudica a própria saúde, não faz sentido, né? Pois é. A gente trouxe aqui para o programa há um tempo atrás sobre a semaglutida, né? Que é o princípio ativo ali, do Ozempic, alguns outros remédios. Tem gente que aí toma o remédio, mas tem uma alimentação super complicada, né? Então, assim, que equilíbrio que a gente está buscando? E eu não estou falando aqui da perfeição, sabe, Bruna? A gente não fala disso aqui, né? Então, ninguém tem que ficar comendo perfeitamente, treinando perfeitamente, não pode sair um dia da linha. Não é isso. Mas como você disse, você está buscando uma saúde, mas aí são coisas muito rápidas, tratamentos onde você não demanda tanta atenção, né? Eu coloco uma cápsulazinha para dentro, que é coisa muito rápida, ou dá uma injeção ali, que é outra rápida, e ao invés de mudar um hábito, mudar uma mentalidade, ver como você enxerga as redes sociais, mudar tentar provar alguma coisa nova, mudar o seu paladar, a gente sabe que isso é possível, então pegar gosto por outras coisas, a gente tem que repensar isso tudo sempre. O convidado de hoje do Band News Informa é o professor de farmacologia, preparador de atletas de alto rendimento, Gabriel Kaminski. A gente está conversando sobre a proibição do uso de anabolizantes para fins estéticos e de melhora de desempenho físico entre atletas. Kaminski, eu queria que, se possível, uma condensação, uma explicação condensada de como funciona, de como os anabolizantes agem no corpo das pessoas. Os esteroides, eles vão se ligar no receptor androgênico e vão entrar dentro do núcleo da célula e sinalizar a síntese proteica. Então você aumenta a síntese de proteínas pelo corpo. O músculo é composto de proteína, então dessa forma o músculo cresce pela maior síntese de proteína. Esses hormônios, eles são feitos com base na testosterona, que tanto o homem quanto a mulher produzem naturalmente, mas foram desenvolvidas algumas formas que têm menos efeito colateral, principalmente virilizante para as mulheres. Então, hoje em dia, as outras opções de hormônios possuem menos efeito androgênico, que seria o efeito masculinizante, e mais efeito anabólico, que é o objetivo da medicação. Ô Kaminski, mas para as mulheres que fazem reposição hormonal, então tem um limite ou não desses efeitos colaterais? Por exemplo, uma mulher que faz reposição hormonal no médico, ela não é fins estéticos e nem de performance esportiva, vamos supor, mas é liberado para isso? Sim, ela vai colocar, porque ela vai repor, né? Então ela vai colocar... Tá com uma quantidade baixa, né?
Exatamente, ela vai ficar dentro do limite do fisiológico, que seria o que naturalmente produziria. E a idade influencia no efeito que aquele esteroide vai ter no corpo da pessoa? Uma pessoa com uma idade mais avançada tem uma resposta diferente de uma pessoa mais jovem? Excelente. Sim, influencia muito. Então, o jovem ele tem que ficar longe do hormônio, porque o corpo dele já produz e porque ele tem menos receptor androgênico também. Leva tempo para você aumentar a quantidade de receptores, seja através do treino ou seja através da própria produção natural de testosterona. Então, a gente tem algumas doenças em que a pessoa tem uma testosterona muito baixa, e aí ela não vai ter nem receptor no músculo por falta do próprio hormônio que sinaliza a síntese desse receptor. Então, o hormônio, ele é melhor aproveitado quanto mais idade tiver a pessoa. Então, a gente tem uma recomendação, assim, geral, né, que, em primeiro lugar, nunca se use hormônio antes do fim da maturação do sistema endocrinológico. Então, nunca antes dos 21 anos, por exemplo, né? Agora, o ideal para um atleta é que vá entrar em contato com o hormônio, se for para fim de performance, depois dos 30 anos de idade, que é quando ele vai ter uma queda na produção natural e talvez se justifique fazer uma reposição desse hormônio. Estava pensando aqui, se uma pessoa que vai para academia, aí ela quer fazer o uso disso e não passa por médico nenhum, aquela, como você estava dizendo, o irregular ali, né, sem ter nenhuma uma orientação mesmo. E, por exemplo, ela toma uma determinada dose, mas ela treina muito pouco. Pode ser um problema ou não? Né? Porque às vezes a pessoa fala, a gente está em academia, a gente vê, aquele cara, olha, ele não está forte, ele está todo inchado, aquilo lá é bomba, né, gente? Porque a gente escuta isso, né? Então... O que está errado ali naquela equação? A gente costuma dizer que quanto mais frango, mais colateral a pessoa vai ter. Porque é o seguinte, o músculo ele vai ter esse receptor androgênico para o esteroide se ligar. A pessoa que tem pouco músculo, pouca massa muscular e faz o uso do hormônio, não vai ter tanto receptor no músculo para receber esse hormônio. Então ele vai acabar sobrando. E quando ele sobra, ele vai se ligar no receptor androgênico de outros tecidos. Por exemplo, na pele, gerando uma acne exagerada, no couro cabeludo, fazendo a queda de cabelo. Então, geralmente, você vai observar a pessoa que não faz não tem acompanhamento e faz o mau uso, cheia de espinha, queda de cabelo, esse inchaço exagerado, retenção de líquido. Então, realmente faz diferença se a pessoa tem massa muscular para receber esse hormônio ou não. Dá para você ser fisiculturista de forma natural? A gente tem diferentes categorias e tem dentro do fisiculturismo, então você tem categorias que são mais fitness, né? Por exemplo, a categoria biquíni, que é uma categoria que inclusive preza pela feminilidade da atleta. Então é normal ter muitas atletas nessa categoria que não fazem uso de nenhum anabolizante. Existem categorias que se torna inviável, né? As categorias aí acima de 100 quilos é muito difícil alguém ter um peso desse, 120, 130 quilos, sem ter gordura no corpo, né? Se torna inviável sem o uso de hormônio. E existem também federações diferentes. Então a gente tem, por exemplo, a maior federação do Brasil hoje, ela não é federada como um esporte, então ela não se submete ao teste antidoping. Mas a gente também tem federação que é submetida ao Ministério do Esporte e que se classifica como esporte e tem as provas antidoping. Então você acaba observando que o atleta que quer fazer o doping, que quer ter um shape com uma maior quantidade de massa muscular, ele vai escolher uma federação que já não tenha a prova antidoping e uma categoria que também não tenha. Mas existem categorias e existem federações de fisiculturismo, sim, sem o uso de doping. Eu queria só colocar um ponto de interrogação, já que o canhão foi virado para cima do esteroide. Será que também vão começar a monitorar outros medicamentos que são utilizados fora da bula, né? Um efeito off-label? Por exemplo, a gente tem visto uma enxurrada de pessoas utilizando anfetaminas, né? Ritalina, Venvance, para estudar, para prestar concurso, para passar em vestibular, ou para trabalhar, render mais no trabalho.
também tem aí a febre do Ozempic agora, que inclusive ficou tão famoso para emagrecimento que está faltando para o paciente que é diabético ter a sua medicação. Então, será que vai ficar só no esteroide ou vai ter um controle maior de outras medicações que também têm um uso off-label, né? Aí fica a interrogação para a gente observar com o tempo se a caça às bruxas vai ser só em cima do que dá performance para atleta ou se também medicamento para emagrecer ou para estudar vão ser mais controlados. Sem dúvidas, porque a gente inclusive trouxe aqui, né, quando a gente falou do Ozempic, né, Bruna, e a gente falou bastante porque agora a gente começou a ver o mercado realmente faltando a substância desse remédio e está sendo utilizado por pessoas que a gente tinha ficado muito claro, inclusive aqui quando os profissionais vieram, a gente entrevistou, que era para quem tinha sobrepeso ou obesidade, né? E na verdade a utilização está sendo para qualquer pessoa que quer perder 2, 3, 4 quilos, né? Então realmente parece que está um pouco fora de controle isso, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito a participação do professor de farmacologia, pesquisador PhD em ciências farmacêuticas, especialista em esteroides, preparador de atletas de alto rendimento e dá-lhe esse currículo, Gabriel Kaminski. Obrigada, viu, pela sua participação no Informa. Imagina, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição para futuros convites. Obrigada, Gabriel, foi ótimo. Obrigado. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente tirou uma série de dúvidas sobre as novas restrições envolvendo anabolizantes, mas este é um programa que traz soluções para os nossos ouvintes, né, Camila Hirsch? Então vamos conversar agora com as pessoas que querem ganhar músculo, querem trabalhar força, que é o tema do momento, né, quando a gente fala sobre a evolução da atividade física, do exercício físico. Que tal um crossfit, Camila Hirsch? Olha, Bruna, você trouxe um tema muito interessante para o nosso programa hoje, né? Porque a gente sabe que a prática de qualquer atividade física faz muito bem, né? A gente fala aqui tanto da caminhada, uma atividade simples, né? Mas a gente sabe também que hoje o mundo está voltado para as novidades, para as atualizações, para as coisas que são moda, sim. Mas a gente sabe que dentro da parte de atividade física, longevidade, saúde, qualidade de vida, o trabalho, a gente tem cada vez mais sido apresentado para a gente a utilização do ser humano ter força, a quantidade de massa muscular que a gente tem no envelhecimento, né? Então, os exercícios funcionais e o CrossFit, ele entra nisso também. O CrossFit é um esporte onde as pessoas, onde demanda demais de força, de potência, de resistência muscular, né? Tem até algumas provas mais longas de CrossFit. Tem muita gente que sente um frio na nuca que já fica pensando nas lesões e nas dores, né? Mas tem também aquele estereótipo que a gente traça na nossa cabeça, pessoas fortes, né, musculosas, definidas, treinando. A gente sabe que não é bem assim, né, que hoje está cada vez mais popular, cada vez mais a gente encontra lugares para se treinar o CrossFit, mas é um lugar onde a gente trabalha força, bastante força, né, tem muitos exercícios com o peso do próprio corpo. Então é importante a gente saber que sim, o CrossFit é uma atividade que a gente consegue começar mais tarde, tem os riscos dela, como todas as atividades têm, vamos deixar isso bem claro, né? Mas ela desenvolve bastante força e ganho de massa muscular, o que é uma coisa maravilhosa para o nosso envelhecimento, a gente já sabe disso. Quem quiser ganhar força com você, Camila Hirsch, como é que faz? Não vai ser treinando CrossFit, que eu não vou treinando de CrossFit, hein, gente? Mas eu oriento, indico, tem para muitas pessoas eu indico isso, é só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, e uma boa semana a todos. Se você quiser ouvir esse e outros programas, é só procurar pelo Band News Informa na aba Colunistas, no site bandnewsfm.com.br, no Spotify ou no YouTube. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima!
ouviu Band News Informa.